Saudos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Desejo a todos uma boa noite de quarta-feira, uma noite repleta de bênção, de muita paz e alegria no Espírito dos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa, nessa noite, te fortalecer, que o Espírito Santo, nesta noite, possa te sustentar e tirar todo o medo que há dentro do seu coração, todo o pavor que tem tentado te paralisar ou te cercar, que tem tentado fazer com que você venha esmurecer na fé. Que o Espírito Santo nessa noite possa te fortalecer, que o Espírito Santo possa nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Amém? Glória a Deus. Quero de antemão já pedir a vocês para que vocês dêem o seu like aí no canal, né? Que vocês que não são inscritos se inscrevam em nosso canal, em nome de Cristo Jesus. Você que queira depositar o seu dízimo, fazer uma oferta ao Senhor, fique à vontade, tem aí o QR Code, tem as informações da igreja, número da conta bancária, tem também o Pix da igreja. O Pix da igreja é o CNPJ da igreja, então tudo é muito fácil, tudo é muito simples. Então, os irmãos, deixe Deus usá-los, amém? E que Deus possa abençoar a sua noite, abençoar a sua família, que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, trazer um renovo santo sobre a sua vida. Abram suas Bíblias no livro de Atos, deixa aberto aí no livro de Atos, capítulo 9. Deixa aberto aí no capítulo 9, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma noite de quarta-feira de culto, de cura e libertação. Não vejo a hora de poder voltar com os cultos presenciais às quarta e sexta-feira. E creio que logo, logo nós estaremos juntos novamente. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Senhor, na qual o Senhor separou para que pudéssemos estar aqui reunidos em Teu santo nome. Senhor, oramos a Ti, crendo, ó Pai, que o Senhor está com os seus ouvidos inclinados a ouvir o nosso clamor, a ouvir a nossa oração. Senhor, eu te peço nessa noite, eu suplico a Ti, pela presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas. E, Senhor, suplico, ó Deus da glória, pela Tua infinita graça e misericórdia. Senhor, suplico a Ti também, em nome de Jesus Cristo, e peço encarecidamente, Deus da glória, para que o Senhor visite, Senhor Deus da glória, todos aqueles que se encontram enfermos, todos aqueles que se encontram, ó Pai da glória, internados, Senhor, num hospital, numa sala de enfermaria, ou numa UTI intensiva, ou até mesmo no CTI. Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, suplico pela visita ao seu Adalto, peço a Deus, visite, Deus, o seu Adalto, em nome de Jesus Cristo, por favor, Pai, toma o Teu filho em Tuas mãos. Senhor, eu suplico a Ti, Deus da glória, pela Tua intervenção sobre as vidas que se encontram, ó Senhor, Deus da glória, internadas por causa do Covid-19, ou por causa de um câncer, ou por causa de uma leucemia, ou por causa de um infarto, um derrame. Senhor, tenha misericórdia e toma nas suas mãos. Senhor, aquelas pessoas que estão, Senhor Deus da glória, sendo afetadas por qualquer tipo de enfermidade, eu suplico a Ti, Deus da glória, pela Tua intervenção, e peço em nome de Jesus Cristo, derrama uma unção de cura sobre essas pessoas. Peço, Deus da glória, visita as famílias que nos assistem, visita, Senhor, em nome de Jesus, a nossa pastora, toma, Senhor, a missionária Eleni também em Tuas mãos, vai visitando os irmãos, as irmãs da Igreja Batista Amor e Fé, e toma essa noite, Deus da glória, nas Tuas mãos, toma a palavra, Senhor, que não seja eu, mas sim o Teu Santo Espírito, eu diminuo para que o Teu Espírito cresça, Senhor Deus da glória, eu escondo a minha face para que a Tua face venha aparecer. Peço a Ti perdão, Senhor Deus da glória, pelas falhas, pelos meus pecados, pelas iniquidades. Suplico a Ti em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, que somos falhos, que somos, Deus da glória, muitas das vezes pecadores. E peço a Ti, Deus da glória, em nome de Jesus, restaura, Senhor, em nós uma fé inabalável. Deus, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra e que o Teu Santo Espírito possa trazer inspiração ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Livro de Atos, livro que nos inspira, que nos motiva a caminhar com Cristo Jesus. Lucas traz um relato muito bom, muito bem elaborado também, muito detalhado, com muitas coisas que
poderia não ter chegado ao nosso conhecimento, mas graças a Deus, né, que usou o médico Lucas para relatar tudo isso. E o livro de Atos, ele começa dizendo, em meu livro anterior, meu primeiro tratado a Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. E até o dia de hoje, que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, Lucas, ele traz um relato enriquecedor de tudo aquilo que Jesus Cristo tinha feito no seu primeiro tratado, ou seja, no primeiro livro dele, que é o livro de Lucas. Simplesmente Lucas escreve o livro de Lucas e agora ele vem escrevendo novamente o livro de Atos com os acontecimentos, né, que ocorreu na época com a obra do Espírito Santo de Deus através dos apóstolos. Ele vem relatando tudo aquilo que o Espírito Santo fez através dos apóstolos, que tudo ele vem relatando toda a obediência dos apóstolos, todo tipo de perseguição que se levantou. Ele relata tudo isso no livro de Atos. E esse livro, quando nós começamos a estudar ele, quando começamos a meditar sobre o livro de Atos, quando entramos nesse livro, nós ficamos impressionados e vemos que o Espírito Santo, ele operou poderosamente. E nessa noite eu quero te dizer que esse mesmo Espírito, ele continua operando poderosamente. Então, no capítulo 1 do livro de Atos, vai dizer a respeito das instruções de Cristo Jesus para os apóstolos. Ele vai dizer para que os apóstolos não saiam de Jerusalém, para que eles teriam que permanecer ali, até que eles fossem revestidos de todo o poder, até que eles fossem cheios do Espírito Santo. Porque João mesmo disse que viria um que batizaria com fogo, ou seja, viria um que batizaria com poder, com o Espírito Santo, e esse um era Cristo Jesus. E Cristo Jesus fez uma promessa dizendo que enviaria o Consolador, e esse Consolador, ele veio sobre os apóstolos. Então, os apóstolos, né, no livro de Atos, no capítulo 1, eles demonstram para as nossas vidas tamanha obediência, quando eles recebem a orientação de não se apartarem de Jerusalém, de não saírem de lá. Primeira coisa que eles fazem é permanecer em Jerusalém e permanecer em oração, perseverando. O quanto é que você tem perseverado em oração, em obediência, para que as nossas vidas sejam afetadas por Deus e pelo Espírito Santo, para que eu e você sejamos afetados e venhamos realizar obras grandes, não que venhamos nós realizar, mas para que o Espírito Santo de Deus venha realizar obras grandes através de você e de mim. Nós precisamos perseverar em oração, nós precisamos perseverar em obediência. E no capítulo 1 ainda vai nos mostrar a escolha de um, né, que se chamava Matias, que assumiu o lugar daquele que traiu Jesus Cristo. E esse um, lá no versículo 21, algum dos apóstolos vai dizer: portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estivera conosco durante todo o tempo em que Jesus Cristo viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Então, para ser testemunha de Cristo, para ser um discípulo do Senhor, é necessário ser conhecedor das Escrituras, é necessário ter um bom testemunho, é necessário você andar com Cristo, é necessário você viver com a tua vida no altar. Não adianta querer chegar de uma hora para outra e
do nada já querer realizar a obra, querer fazer coisas que cabe só aqueles que estão há dias ali caminhando com Cristo, aqueles que têm conhecimento, que se dedicam. Na verdade, é aqueles que se nem caminhando com Cristo, mas aqueles que se dedicam à obra do Senhor, aqueles que estudam a palavra, aqueles que perseveram em oração, aqueles que têm lá a sua vida no altar do Senhor. Então, para que assumisse o lugar de Judas, teria que ser um que tivesse andado com eles desde o batismo de João e fosse testemunha da ressurreição de Cristo. Então, nós hoje precisamos ser testemunha de Cristo. De que forma? Termos a nossa vida revestida pelo poder do Espírito Santo, ter a nossa vida no altar de Cristo, ser perseverantes em oração, no jejum, ter conhecimento da palavra do Senhor para podermos destrinchar essa palavra, ou seja, para podermos falar desse Cristo, para podermos falar dessa palavra, não de qualquer maneira, mas com sabedoria não humana, mas sim do alto, sabedoria do Espírito Santo de Deus. E no capítulo 2 vai nos mostrar então a descida do Espírito Santo, vai nos mostrar quando eles são revestidos desse poder. Em um momento em que eles se reuniram ali dentro de um templo, eles se reúnem ali em oração, em louvor, de repente vem um vento veemente, um vento impetuoso, um vento forte, e envolve eles, e no meio daquela ventania, em meio àquele vento, eles são revestidos de poder pelo Espírito Santo. Eles são revestidos do poder do Espírito Santo e são cheios do Espírito Santo. Então vai dizer assim, chegando o dia da Pentecostes, estavam reunidos, todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um vento, um som como um vento, perdão, não foi nem um vento, foi um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então, o capítulo 2 ele nos mostra isso. O capítulo 2 também vai nos mostrar a pregação, a primeira ministração de Pedro, na qual ali ele vem falando a respeito da ressurreição, ele vem chamando o povo ao arrependimento, e só nisso ali são 3.000 pessoas se arrependem, 3.000 pessoas deixam as suas práticas pecaminosas e voltam-se para o Senhor. E aí vai dizer também a respeito, ainda no capítulo 2, da comunhão dos cristãos, do temor, do ensino da palavra. Hoje nós precisamos ser cheios do temor, nós precisamos perseverar no ensino da palavra, nós precisamos, irmãos, agradecer a Deus em oração pelo pão, pelo alimento de cada dia. Por isso que eu falo que o livro de Atos é inspirador, e é um livro também que nos ensina a viver de acordo com a palavra, nos ensina a viver uma vida de temor, uma vida em Cristo Jesus. Então diz assim no versículo 42 do capítulo 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão do partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, para que maravilhas e sinais venham acontecer, nós precisamos perseverar em oração, nós precisamos perseverar em estudo da palavra, na comunhão do ensino, e nós precisamos ser cheios do temor de Deus. No capítulo 3, então, se inicia ali a obra maravilhosa, a obra do Espírito Santo, a obra de restauração, a obra de cura, a obra milagrosa, na qual Pedro cura um aleijado. Vai dizer, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde estava sendo levado para a Porta da Formosa um aleijado,
de nascença, ali colocando todos os dias para pedir esmola, os quais entravam no templo. Vendo Pedro e João, e que entrando no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Cadê? Olhe para nós. E ele olhando bem para Pedro, então Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Então, Pedro, ele diz para aquele homem: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que Pedro tinha, irmãos? Capítulo 2, Pedro é cheio do Espírito Santo. Pedro tinha o poder do Espírito Santo. E Pedro, não é que Pedro realiza uma obra, não. O Espírito Santo leva Pedro e João àquele horário ali, leva ele naquele exato momento à porta da Formosa para que eles ministre cura sobre esse aleijado. Então, no capítulo 3 vai mostrar a obra da cura do Espírito Santo, uma obra de restauração. E esse mesmo Espírito, irmãos, ele tem operado nos dias de hoje. Ele tem operado e ele quer operar através da minha e da sua vida, ele quer operar através de nós. Mas para isso, nós precisamos começar no capítulo 1 a meditar e a aplicar essa palavra em nossas vidas. Ainda no capítulo 3 vai mostrar a pregação de Pedro no templo, e então eles são levados já no capítulo 4 ao Sinédrio para dar explicações por qual o poder eles tinham realizado, por qual Deus eles tinha realizado este milagre. E Pedro, mais uma vez, cheio de ousadia, cheio do poder do Espírito Santo, passa no sermão naqueles homens. Eles prendem, eles depois soltam. Então, no capítulo 4 ainda vai mostrar lá no versículo 23 já a oração dos irmãos quando eles são soltos. Então, nós vamos vendo que ainda que começasse uma perseguição aqui no capítulo 4, que na verdade no capítulo 4 começa a se levantar a oposição, Pedro e João e os discípulos, eles não temem, eles não ficam temerosos, eles se agradam daquilo e eles começam a orar ao Senhor. Eles dizem para o Senhor: olha aí para as suas ameaças, olha para aqueles que têm se levantado. Eles não vão discutindo, eles pregam a palavra e depois eles oram ao Senhor. Nós hoje, muitas das vezes, queremos discutir, queremos debater, queremos entrar em algumas confusões. Não, nós não podemos, nós somos discípulos, nós somos apóstolos de Cristo Jesus, fomos chamados para uma grande obra, uma obra em que vamos anunciar boas novas aos cativos, aos oprimidos. Então nós não podemos entrar em confusão, nós não podemos entrar em discussões vãs, não, nós precisamos pregar o Evangelho e deixar o resto com Deus. Deixar que Deus, através de nós, que o Espírito Santo, através de nossas vidas, ele venha realizar a obra redentora, a obra de cura, a obra restauradora. E aí, eles oram ao Senhor, depois os discípulos repartem os seus bens, eles dividem ali os seus bens, e no capítulo 5, ali começa também a obra de revelação, quando Ananias e Safira combinam, tramam ali a mentir aos apóstolos. E aí Pedro diz: por que permitiste que Satanás enchesse o seu coração? Irmãos, esse mesmo Espírito que revelou isso a Pedro, esse mesmo Espírito que trouxe essa revelação a Pedro, é o mesmo Espírito que atua em nossas vidas hoje, é o mesmo Espírito que está entre nós hoje. Então não tem como nós nos escondermos, nem escondermos nada do Senhor. Se mentirmos, o Senhor sabe. Se omitirmos, o Senhor sabe. Então nós, um dia, prestaremos conta de tudo isso que façamos hoje em oculto. Então, o Espírito Santo, ele está em você, está em mim. Não venhamos permitir que Satanás venha encher o nosso coração de pecado, de concupiscência. Não, vamos pedir a Deus, vamos pedir o Espírito Santo para nos fortalecer e vamos alimentar o nosso espírito da palavra.
vamos alimentar nosso espírito com oração, vamos alimentar o nosso espírito com jejum, com sacrifício a Deus, pedindo a Deus para que Ele venha fortalecer. Então, muitos doentes também são curados. O capítulo 5 ele vai revelar isso, que muitos doentes ali foram curados, que muitas obras maravilhosas foram realizadas, e os apóstolos, ainda no capítulo 5, eles começam a ser perseguidos pelos sumos sacerdotes. Mas só que esses mesmos apóstolos que começam a ser perseguidos, eles não esmorecem. Eles continuam a ministrar, eles continuam a pregar, eles continuam anunciando as obras eles continuam anunciando as boas novas aos oprimidos e os cativos. E o 41 vai dizer assim, do capítulo 5, versículo 41 do capítulo 5, vai dizer assim: os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Nome de quem? De Jesus Cristo. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de anunciar e proclamar que Jesus, na verdade, é o Cristo, é o Senhor, é o Filho de Deus. Então, eles saem ali do meio do Sinédrio, depois de ter se apresentado ali aos sumos sacerdotes, depois de ter prestado explicações, eles saem dali alegres, porque eles estão sendo perseguidos. E hoje, muitas das vezes, quando se levanta uma perseguição contra mim, contra ti, contra nós nos sentimos amedrontados, e muitas das vezes queremos desistir. Então, muitas das vezes queremos sair no braço, queremos tirar satisfação, em vez de nos alegrarmos e dizer: Senhor, eu sei que tudo isso que está acontecendo é porque eu tenho anunciado boas novas, é porque eu tenho feito a tua vontade. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, irmão, nós temos certeza, nós temos a convicção de que tudo que acontece é oposição. É oposição para tentar nos paralisar, para tentar fazer com que venhamos desistir de anunciar as boas novas. Mas isso quando estamos no centro da vontade de Deus. Porque quando não estamos no centro, quando estamos anunciando de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem uma santificação correta, sem um estudo aprofundado da palavra, a gente vai sendo engodado, porque aí não temos um conhecimento por completo. E aí tudo nós achamos que é o homem. Não é o homem. É quem atua na vida do homem. A nossa luta, Paulo ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades do reino celestial. Ou seja, a nossa luta é contra a malignidade, é contra Satanás, é contra os comandados de Satanás. E a gente só vai combater isso através de muita oração, através de muito jejum e muita palavra, muita santificação. E no capítulo 6 ainda aí tem a escolha de 7 homens, porque o crescimento do povo era muito, havia crescido o número de irmãos. Então, na hora de repartir alimentos, na hora da distribuição, estava havendo ali uma divergência. Então, foram reclamar. Os apóstolos, então, separam 7 homens idôneos, homens tementes a Deus, homens conhecedores da palavra, homens que não faziam acepção de pessoas para poder servir o povo. Ainda no capítulo 6 vai falar a respeito da prisão de Estevão. E depois da prisão de Estevão, no capítulo 7 já vai haver o discurso de Estevão. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra. Estevão ali não tem um livro aberto em sua mão, está tudo na sua mente, está tudo em seu coração. E Estevão ele começa a destrinchar desde do início, ele vem falando de Moisés, ele fala dos profetas até chegar a Cristo. E aí é quando Estevão é apedrejado e nós nos deparamos com aquela revelação que Estevão tem maravilhosa, que vai dizer que ele vê os céus abertos e o Filho de Deus, Jesus Cristo, assentado à destra do Pai.
Aí vem o capítulo 8, a perseguição e a dispersação da igreja. É quando o inimigo ele acha, irmãos, que ele iria vencer, é onde a igreja começa a crescer, é onde a igreja começa a expandir, é onde a igreja começa a alcançar maior número de vida, irmãos. Se você tem sido perseguido, se você tem sido caluniado, não esmoreça o teu coração, não. Tenha certeza de uma coisa, Deus vai dar crescimento através da sua vida. Se a tua igreja tem sido caluniada, tem sido perseguida, não esmoreça, continue perseverando em oração, continue ajudando o pastor, continue ajudando seus irmãos em oração, continue ajudando a igreja a se manter de pé. Só assim você vai ver o crescimento da igreja, você vai ver o crescimento de número de irmãos. E aí nós vamos ver que quando o inimigo pensa que está vencendo, a igreja ela vai sendo dispersa, aí os irmãos, os nossos irmãos em Cristo Jesus, os apóstolos, eles começam a se dissipar para outros lados, e aí nisso eles vão pregando o evangelho. Filipe em Samaria prega, anuncia, aí vem Simão, o mágico, é convertido, recebe a palavra do Senhor. Filipe anuncia ali pro eunuco de Etiópia. Então você vai vendo que o Espírito Santo vai levando os discípulos, os apóstolos, a anunciar as boas novas, até chegar a Paulo. É o capítulo onde nós vamos entrar na palavra. Quando Paulo pensa em dar cabo de todos os apóstolos, quando ele pensa em exterminar todo cristão, aí é a hora que Deus Pai o visita. Jesus Cristo fala, não, peraí que eu vou parar esse cara. Não, e Paulo tem que ser eu, vou eu falar com ele. E aí Paulo toma ali, pega cartas com autorização para pegar, para levar preso, para matar, para fazer o que ele quisesse. Mas aí ele se depara com aquele que é o Todo-Poderoso, é o autor e consumador da nossa fé. E aí Paulo, ele tem um encontro verdadeiro com Cristo. E Cristo manda ele ir para Damasco. Não é isso? E o Senhor disse, vai à casa de Judas, a rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso. À direita. E pergunte por um homem. Não, aqui ele está falando Ananias, perdão, irmãos, perdão, é o versículo, cadê? Saulo levantou-se do chão, o versículo 8, Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Aí o 10 vai dizer, não, vamos logo lá, porque aí, o 10, vamos aqui no 10 para a gente entender. Então em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor disse, vai à casa de Judas, à rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Amém? Então agora Paulo está cego. Paulo é alcançado não pelos apóstolos, mas pelo próprio Deus, por Jesus Cristo. Mas por que isso, irmãos? Porque Cristo também viu a disponibilidade dos apóstolos. Cristo viu o quanto aqueles homens se dedicaram, estavam se dedicando a realizar, a fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, o que é impossível para mim, o que é impossível para você, é possível para Deus.
É possível para o Espírito Santo, é possível para Cristo. Quem é o Saulo da sua família? Quem é o Saulo perturbador da sua vizinhança? Quem é o Saulo perturbador da sua casa? Quem é o Saulo perturbador da sua comunidade, do seu trabalho? Ponha ele diante de Cristo. Se você não consegue, fala: Espírito Santo, eu não estou conseguindo. Então venha e intervenha. Convença esse homem da justiça, do juízo, do pecado. E aí vai acontecer o que você não espera. Esse homem pode ser visitado pelo Espírito Santo, ou o Espírito Santo pode enviar alguém, ou até você mesmo, para trazer uma revelação ao coração desse Saulo, e assim ele vir a se converter ao Senhor. Então, Saulo está orando, e aí vamos lá, Ananias responde: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento e escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante o povo de Israel. Aleluia! Presta bem atenção. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Aleluia! Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Por causa de 12 apóstolos que resolveram obedecer, e mais uma montonhada de discípulos, porque não tinha só os 12, tinha os discípulos que andavam com os 12, que estavam ali seguindo a Cristo, aqueles que ouviam a palavra e se convertiam. Eles perseveraram em oração, eles perseveraram na busca pelo Espírito Santo, eles perseveraram na obediência, eles perseveram, irmãos, ainda que estão sendo perseguidos, ainda que estão a ponto de serem levados à morte, até uns já tinham sido levados à morte. Eu esqueci de falar isso nos capítulos anteriores, no capítulo 5, se eu não me engano, alguns deles já tinham sido levados à morte. Então, eles não se importam com isso, eles não têm mais a sua vida por valorosa. O que eles tinham por valoroso era anunciar Cristo Jesus. Era anunciar um mestre, o Salvador. E aí Cristo agora, vendo que tinha um homem que tinha poder, entre aspas, né? Ele não tinha o poder de Cristo, ele tinha o poder humano. Ele tinha recebido cartas, ele tinha recebido autorização para fazer o que ele quisesse com o povo de Deus. Aí Cristo fala: não, deixa comigo que agora eu vou entrar mais uma vez em ação. E aí Cristo vem e visita. Irmãos, esse homem que às vezes você acha que ele não vai se converter, que não tem mais solução para a vida dele, que ele não vai se arrepender, pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Se você colocar ele diante de Deus em perseverança, em oração, se você clamar pela vida dele, Cristo pode mudar o quadro. Sabe o porquê? Cristo, Deus Pai, não se agrada da morte do ímpio. Irmão, se o teu filho está dando muito trabalho, em nome de Jesus, dê glória a Deus e coloque ele diante do Senhor em oração. Irmão, se o teu irmão está te dando muito trabalho, mostre a Cristo a ele, fale: Senhor, olha, está aqui, olha para essa ameaça, olha para esse mal aqui, Senhor, e reverta o quadro dessa vida. Irmão, se é uma enfermidade que tem te atormentado, fala: Senhor, olha para essa ameaça da minha vida e intervenha sobre mim, venha o teu Espírito agir em mim, cura-me. Irmão, se é alguém que está te perseguindo, fala: Senhor, eu tenho feito a sua vontade, eu tenho andado nos seus caminhos, eu tenho perseverado em oração, eu tenho lutado para anunciar o teu santo nome, eu
tenho, Senhor Deus da glória, a liberdade hoje de anunciar, mas esse camarada, essa camarada, eles estão me atormentando. Entra com a tua provisão. Peça a Deus, irmãos. Deus, ele não está com o seu ouvido agravado. Quem é o Saulo hoje da sua vida? Quem é o Saulo hoje que está te atormentando? Quem é o Saulo hoje que está te perseguindo? É a enfermidade? É o desemprego? É algum homem? É alguma mulher? É o que é que está te atormentando? Coloca isso diante de Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E assim Paulo se depara com aquele que é todo-poderoso. Ele fica cego durante 3 dias. Ananias vai ali. E quando Ananias está questionando o Senhor diz, olha, esse homem é o meu instrumento, ele há de anunciar. Faça essa oração, fala, Senhor, que esse homem que está me perseguindo, que ele possa ver o teu poder em mim, a tua pessoa em mim, e ele possa se tornar um instrumento do Senhor. Esse homem que está me atormentando, que ele possa ver o teu nome sendo glorificado em minha vida, e ele possa se tornar um instrumento do Senhor. Faça isso, irmão, não esmoreça em fé. Presta bem atenção, como eu falei, o livro de Atos é um livro inspirador para a sua caminhada. É um livro motivador, que vai motivar você a caminhar com Cristo Jesus. É um livro que vai te mostrar que você estando com Cristo, não tem o porquê você desistir. Não tem o porquê você retroceder. Não tem o porquê você olhar para trás. É um livro que vai te levar ao extremo da fé. Você vai dizer, não, se esses homens aqui conseguiram, eu também posso conseguir. Sabe por quê? Esses homens sofriam com as mesmas paixões, com as mesmas vontades, com os mesmos desejos que nós sofremos hoje. E nem por isso eles deixaram de anunciar o nome de Cristo. Sabe por quê? Eles foram revestidos de todo o poder que emana de Cristo Jesus, que emana do trono de Deus. Poder que vem de Deus, ou seja, eles foram revestidos pelo Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Seja você hoje, mulher de Deus, homem de Deus, seja você hoje cheio do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Eu deixo essa palavra para meditação, para a sua vida. Eu deixo essa palavra como uma inspiração para você caminhar, para você não esmorecer, para você não desistir dos seus, para você não desistir daquele que está te afetando, que está te perseguindo, que está te caluniando. Ponha ele diante de Cristo, ponha ele diante de Deus, Pai. Sabe por quê? A tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A tua luta é contra as potestades do reino celestial, ou seja, a tua luta é contra o inimigo de nossas vidas, Satanás. Não é o homem que está fazendo, não, é o próprio cão através dele, é o próprio diabo através da vida de alguém, através da vida desse homem que está se levantando contra a sua e contra a minha vida. Mas Deus é maior. Maior é aquele que está comigo do que aqueles que estão lá fora. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa palavra. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que venhamos ser obedientes à tua palavra, que venhamos ser perseverantes em oração, em jejum, que venhamos, ó Senhor, não desanimar, que não venhamos, ó Senhor Deus da glória, não desistir da caminhada, que venhamos ser cheios do Espírito Santo. Que em meio à perseguição, que em meio às lutas, possamos ainda anunciar o teu nome com alegria. Assim como os apóstolos se alegraram, Senhor, porque estavam sendo perseguidos, porque estavam sofrendo por ter anunciado o teu santo nome. Senhor, que possamos assim também fazer. E que possamos, ó Senhor, ver não o nosso crescimento, mas o crescimento da tua igreja. Uma igreja coesa, uma igreja forte, uma igreja temente a ti, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Pai, queremos ver, Senhor, obras extraordinárias, queremos ver o surdo ouvir, o mudo falar, o cego ver, Senhor, queremos ver o coxo andar, queremos ver, Senhor Deus da glória, os que estão sendo afetados pelo câncer, ser curados, queremos, Senhor, ver milagres de Ti, milagres de Deus. Senhor, em nome de Jesus, opere em nós as suas maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Até sexta-feira, culto de casais e família com a pastora Cláudia. E domingo,
culto de louvor e adoração ali na Igreja Batista Amor e Fé. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente.